É isso, Mercado Financeiro no ar com Luiz Arthur Nogueira. As principais informações para você que acompanha a programação. E hoje tem destaques da Petrobras, afinal, Caio Paes de Andrade aprovado pelo Conselho da Estatal e também destaques do mercado de criptomoedas. Bom programa, Luiz. Isso mesmo, Caniato. Boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro. Primeira informação, o Conselho de Administração aprovou por 7 votos a 3 o nome de Caio Paes de Andrade na presidência executiva da Petrobras. Paes de Andrade, que é secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, será o 4º presidente da Petrobras no governo Bolsonaro. Os outros 3 presidentes saíram da empresa após pressões políticas em torno da política de preços dos combustíveis, que segue a variação do barril do petróleo em dólar e a variação do câmbio aqui no Brasil. Essa pressão política parte do próprio governo e também da oposição liderada pelo ex-presidente Lula, que já anunciou que irá intervir na Petrobras caso vença a eleição. Essa intervenção, na minha opinião, já disse diversas vezes, é um grande erro. Não acredito que Caio Paes de Andrade irá mudar a política de preços. Ele não tem poder para isso e, se o fizer, correrá riscos jurídicos, inclusive no seu próprio CPF, pois certamente os investidores irão processá-lo aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, onde papéis da Petrobras são vendidos. Neste momento, as ações da empresa disparam quase 6% e ajudam a puxar a Bolsa de Valores de São Paulo. Aliás, não só a Petrobras, mas também a Vale estão puxando o Ibovespa, que sobe pouco mais de 2%, retornando ao patamar dos 100 mil pontos. A Petrobras, como eu disse, sobe pela perspectiva de manutenção da política de preços e as ações da Vale se valorizam após a China reabrir algumas regiões, entre elas Xangai, que estavam em lockdown, o que acabou, claro, valorizando o minério de ferro. Já no mercado de câmbio, o dólar cai 0,6% em meio ao otimismo global nas principais bolsas de valores. A moeda americana é vendida aqui no Brasil a R$ 5,21. O Bitcoin cai 2,7% aos 20.700 dólares. Por falar em Bitcoin, muitas pessoas pediram para que aqui no Mercado Financeiro nós fizéssemos um programa especial sobre criptomoedas. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News o diretor da Hashdex, Samir Kerbaj. Samir, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Luiz, boa tarde, prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Samir, a gente vem noticiando aí nas últimas semanas uma queda forte das criptomoedas. Vou destacar em especial o Bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida. Desde novembro do ano passado, ela perdeu praticamente 70% do seu valor. Primeira pergunta, por que caiu tanto? É uma excelente pergunta. O Bitcoin ele subiu muito ao longo dos últimos anos, né? Desde 2019, 2020, ele passou por um rally ali em que o preço saiu de cerca de 3 mil dólares até cerca de 65 mil dólares. O que a gente está vendo agora é uma correção relevante, que é normal dentro do ciclo de valorização, né, e de maturação de qualquer tecnologia. Mas a gente vê 2 componentes principais que justificam essa queda que a gente tem visto desde novembro. O primeiro é o cenário macro. A gente está vendo um cenário macro averso ao risco, né? A gente tem a taxa de juros dos Estados Unidos subindo, inflação dos Estados Unidos, né, aparentando ali está fora do controle. A gente tem cenário de incertezas globais ali, como guerras e crises de desabastecimento. Então, no cenário macro, ele está muito ruim para ativos de risco. Por isso que as empresas de tecnologia, as ações em geral, S&P 500, até o Ibovespa aqui, têm apresentado uma queda relevante nos últimos meses. E aí, especificamente dentro do mercado de cripto, né, depois dessa apreciação grande e agora essa queda de preço tão relevante, a gente tem alguns cenários, né, alguns players no mercado de cripto que têm começado a apresentar problemas de liquidez e tem casos aí até de falências de grandes players institucionais dentro do mercado de cripto. Isso aumenta um pouco mais a incerteza e gera o que a gente chama de crise de liquidez, né, quando você tem um fluxo de venda muito grande no curto prazo. Então, esses 2 fatores, né, o fator macro e o fator micro, afetam o preço do Bitcoin e dos outros criptoativos, gerando essa queda que a gente tem visto. Mas o importante destacar é que, dentro dos fundamentos, a gente está cada vez mais otimista com essa tecnologia. Então, a gente tem motivos para crer que isso é um movimento de curto prazo. Samir, já que caiu tanto, vale aquela regra do mercado financeiro que deve se comprar na baixa, ou seja, é o momento de comprar?
Para os investidores que olham um horizonte de investimento mais amplo, né, como eles veem a alocação em cripto como um investimento estratégico, agora é certamente um bom momento de entrar, tá? De começar a fazer uma alocação ou de fazer um preço médio, né, para quem já estava alocado, visando horizontes acima de 3 ou até 5 anos. Tá? No curto prazo, ainda pode ter muita incerteza, tem muita volatilidade, né? Isso que a gente chama essa variação de preço tão relevante, mas para o longo prazo, sem dúvida, é um investimento bem interessante de considerar. Samir, explica pra gente como é que se compra criptomoeda usando o exemplo da Hashdex. Existem várias formas de você comprar criptomoedas, de você acessar criptomoedas como uma alternativa de investimento. No caso da Hashdex, o investimento é feito através de fundos e ETFs. Né? Os ETFs, eles são veículos de investimento, são fundos que podem ser comprados na bolsa, na B3. Então, através da sua corretora, do seu home broker, você consegue acessar esses produtos. E eles investem em Bitcoin fazendo o que a gente chama de gestão profissional desses criptoativos, tá? Então, é uma das alternativas que você tem para investir nesse universo de criptoativos, é um investimento profissional, um investimento regulado. As pessoas têm medo de investir, depois a gente fala sobre a volatilidade, mas sobre a segurança. Pode desaparecer do dia para a noite? Tem risco de fraude? Sim, existem vários riscos no investimento em criptoativos. Por ser um ativo ao portador, que a gente chama, né, você precisa fazer a custódia desse ativo de forma extremamente segura. Tá? Então, a custódia é o principal risco, diria, quando você investe em criptoativos, obviamente tirando a volatilidade ali e a oscilação de preço. E nessa custódia que é a grande diferença de fazer um investimento de forma amadora ou não regulada, ou de fazer investimento através de fundos e gestores profissionais. Quando você compra o Bitcoin ou os criptoativos diretamente, você precisa se preocupar, né, como essas criptos são armazenadas, quem está fazendo a segurança e o armazenamento desses criptoativos. Quando você compra através de fundos e ETFs, você confia em custodiantes institucionais e em gestores profissionais que fazem essa guarda segura, regulada, com apólices de seguro. Então, você fica um pouco mais protegido de cenários de perda, de roubo, de hack desses criptoativos, né? Além disso, tem um risco muito grande, principalmente aqui no Brasil, que são as fraudes e as pirâmides, né? Então, como o criptoativo cresceu muito ao longo dos últimos anos, a gente tem muitos casos de pirâmides que oferecem rentabilidades astronômicas, né? Assim, e muitas vezes acabam levando o investidor para um caminho de muito risco. 2h57. Samir, quando a gente fala de criptomoedas, eu até falei no começo, a mais famosa é o Bitcoin, mas não é só o Bitcoin. Quais são as principais? O que você recomendaria? Existem milhares de criptomoedas hoje, tá? Algumas, né, têm um caso de investimento muito sólida, outras são experimentos, são jogos, né, são até artigos de uso ou colecionáveis, como os NFTs, tá? Mas, assim, as principais categorias que a gente chama são as moedas, né, e o Bitcoin é a principal dela, é uma criptomoeda. Você tem as plataformas de contratos inteligentes, né? No caso do Ethereum, é a mais famosa das plataformas de contratos inteligentes, e elas são como grandes redes de computação que permitem que outros aplicativos possam ser executados. Esses outros aplicativos também são criptoativos e criptomoedas, aí por isso temos milhares hoje e várias aplicações, finanças descentralizadas, as aplicações de cultura digital e metaverso, né? Como os NFTs, jogos, Web 3.0, né? Que é essa evolução da internet descentralizada. Então, existem milhares de aplicações de criptoativos, mas eu diria que a tecnologia base ali, né? Você tem as moedas, como o Bitcoin, e você tem as plataformas de contratos inteligentes, onde a principal é o Ethereum, mas tem outras também, Polkadot, Solana, Avalanche. Na semana passada eu recebi aqui diversos especialistas em investimentos, ninguém era especialista exatamente em criptomoedas. Eu sempre no final brincava e perguntava, Bitcoin para você é loteria ou investimento? E todos disseram loteria. Você concorda com essa análise? Não concordo. No curto prazo pode parecer uma loteria, porque tem muita volatilidade e os preços oscilam muito. Mas no longo prazo, né, em horizontes maiores de 3 a 5 anos, o Bitcoin foi o melhor investimento da última década e a gente acredita que os criptoativos podem sim ser o melhor investimento da próxima década. Então, no curto prazo, é muito risco, é loteria. No longo prazo, é um excelente investimento. Pensando no investidor comum, quantos % do patrimônio a pessoa deveria colocar em criptomoedas? Isso depende muito do perfil do investidor, tá? Se é um investidor mais conservador ou mais agressivo, o que a gente vê em geral é uma alocação entre 0,5% da sua carteira de investimentos até 5% ou 10%, não mais do que isso. Mais do que isso, você vai estar exposto a um risco muito grande, precisa saber se você tem tolerância. Então, entre 0,5% e 5% são ranges aí razoáveis para os investidores.
Samir Kerbaj, diretor da Hashdex, muito obrigado pela sua presença aqui no Mercado Financeiro, na Jovem Pan News. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Agora vamos conferir a hora oficial do Brasil. São 3 horas, estamos encerrando o Mercado Financeiro. Repito, são 3 horas pelo horário de Brasília.